Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe. Eu estou com a Cassiana, que é fundadora da Talk Before, que é um projeto muito bacana de conversa e educação de sexualidade para crianças. Eu confesso que eu entrei no site, Cassiana, e fiquei intrigado, porque eu tenho um filho de 8 anos e eu fiquei preocupado, porque ele acessa o YouTube como milhões de crianças e ele está acessando coisas que estão ensinando coisas para ele e eu não estou sabendo. Conta um pouquinho sobre o projeto. Vou contar. A Talk Before, na verdade, é uma escola para pais, onde nós ajudamos os pais a se entenderem com o contexto atual de mundo para terem conversas difíceis com seus filhos. E a primeira trilha, a primeira jornada de aprendizagem que nós lançamos é especificamente essa sobre a sexualidade. O que acontece, Márcio, que a gente percebe por aí, é que as crianças, muitos pais acham que o controle está só no YouTube, só uma questão de app parental e que a gente consegue rastrear o que as nossas crianças estão vendo. Só que muito do que as crianças estão acessando, elas não estão acessando dentro de casa, elas estão acessando fora de casa. E não é só, o pessoal fala, é escola. Não, não é só escola, gente. Tem festinha do clube, tem a festinha do primo mais velho, enfim, uma série de outras questões sociais que as crianças estão interagindo com outras crianças e que essas informações chegam, inclusive em alguns relatos, em algumas brincadeiras, elas não sabem o que elas estão fazendo na maior parte das vezes. Um coleguinha muitas vezes ou uma coleguinha que leva a brincadeira até sabe, mas quem está sendo impactado pela primeira vez não sabe e infelizmente os pais têm descoberto sobre tudo isso muito tarde. E a gente fica pensando, eu tenho um filho de 15 anos, eu confesso que mesmo com ele eu não tive conversas ainda abertas sobre esse tema, e a gente fica imaginando, não, é só quando tiver 12, 13 anos, e não é isso, né? Não é isso porque o que a gente vem conversando com muitos jovens também, sem entrar na intimidade deles naturalmente, mas o que a gente percebe é que eles não querem falar desses assuntos com o pai, com a mãe na adolescência. Por quê? Porque não foi criado um ambiente realmente acolhedor e livre de tabus dentro de casa. Então, naturalmente, a hora que eles começam a perder um pouquinho da inocência, por que eu vou falar isso com meu pai e com a minha mãe? E o mais triste, os pais e as mães, nas nossas pesquisas, relatam que sim, que eles têm esses papos francos com os filhos. Infelizmente, não é o que os filhos contam pra gente. E a questão é que a gente tem os nossos preconceitos e a gente precisa lidar com eles também, e essa educação também é pra gente. Exatamente. E principalmente quando a gente fala de sexualidade, né, Márcio, o que vem muito na cabeça dos pais e quando pensa principalmente nas crianças menores é assim, está relacionado apenas com reprodução e questões heteronormativas. Gente, está muito além disso. São questões muito mais de respeito ao ser humano, são questões relacionadas aos relacionamentos, à amorosidade. Tudo isso precisa de verdade ser tratado desde do berço com um olhar afiado que nós verdadeiramente não fomos preparados por outras gerações e no contexto atual a gente precisa olhar para isso. No ambiente de diversidade LGBT, a gente não foi preparado. E eu tenho uma metáfora que a gente se sente como mergulhando no mar sem preparo. E a Talk Before é como se fosse a escola de mergulho para ajudar a gente a entrar nesse universo. Eu diria que é uma espécie de seguro, por exemplo. Sabe aquela história de que quando a gente paga e alguma coisa acontece, a gente fala, oh meu Deus, ainda bem que eu investi nisso antes? Da mesma forma que se a gente não investe nessa prevenção, o trauma é bem grande. Então a nossa proposta venham bater um papo com os nossos especialistas, temos diversos, não só psicólogos, pedagogos e profissionais da saúde, mas futuristas, sociólogos, filósofos, pessoal de tecnologia, enfim, um olhar bem sistêmico, um olhar bem abrangente para tudo isso que está acontecendo, para evitar traumas e não tratá-los, por um preço... Muito legal, viu, pessoal? Então, se você compra seguro para o seu carro, imagina comprar um seguro para que o seu filho tenha uma vida mais tranquila com relação a vários temas difíceis que vão aparecer pela frente. Exatamente. Então fica o convite. Obrigado, pessoal. Talk Before, melhor você. Até mais.